Paz e graça, amados do Senhor, paz e graça, irmãos e irmãs, paz e graça, espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais um dia, agradeço a Deus por mais um ano, por mais um mês, por mais um segundo, todos os momentos da minha vida. Eu tenho um testemunho. E é um testemunho vivido na minha própria pele. Um testemunho vivido em tempo real. Não foi um sonho, não foi porque alguém viveu e eu acompanhei, não, mas fui eu mesma que vivi. E eu agradeço a Deus. Agradeço primeiramente a Deus por tudo que aconteceu. Agradeço a Deus pela vida da Mama Sara, pela vida da Mama Solange, pela vida da irmã Isabel, pela vida do irmão Orlando, pela vida do irmão Eliseu, que são servos de Deus, que Deus levantou naquele momento. E o nosso tema tem a ver hoje com o tema testemunho. O tema é obediência. A importância da obediência a Deus. Porque esses servos, se não fosse pela obediência a Deus, eles não iriam se levantar na madrugada para orarem, para interceder, para fazer o que Deus lhes enviou a fazer. Por quê que eu agradeço a Deus pela vida deles? E o tema de hoje é obediência. Agradeço a Deus pela vida deles, porque eles podiam estar em qualquer outro lugar. Eles até já estavam a dormir, algum deles, mas levantaram sem se preocupar e sem se importar com a hora, com o momento, e simplesmente cumpriram aquilo que Deus queria que fizessem. Há 2 dias atrás, na madrugada, eu terminei a oração da meia-noite com 2 servas. Terminei a oração da meia-noite e depois despedimos-nos para ir dormir. Mas eu já estava doente há alguns dias, há uns 3 dias ou 2 dias e meio. Porque eu havia apanhado a 3ª dose da vacina. Mas eu apanhei a primeira dose, apanhei a segunda dose e apanhei a 3ª dose, a mesma vacina. Não troquei de vacina, apanhei no mesmo lugar onde apanhei as outras 2. E eu nunca tive problema nenhum. Mas como Satanás é sujo, como Satanás nunca nos quer ver bem, como Satanás quer testar a nossa fé e a nossa esperança em Deus, eu apanhei a 3ª dose. E como Satanás já queria se levantar por causa de um programa de trabalho espiritual, levantou-se de outras vezes e viu que não houve sucesso, então aproveitou-se da vacina que eu apanhei para então me deixa-me corrigir aqui o erro, tentar me tirar a vida, porque o Deus que eu busco, o Deus que os servos que se levantaram na madrugada buscam, não dormem. Eu, depois da oração da meia-noite, depois de ter despedido as servas, uma das servas me disse, não, vai mesmo descansar, precisas descansar, porque tens estado a fazer esforço por causa do programa, mas vai descansar. E eu normalmente não desligo o meu telefone, não desligo a internet, porque às vezes as pessoas ligam à madrugada, às vezes as pessoas enviam mensagem, às vezes as pessoas solicitam para alguma coisa, para uma oração, então eu não posso desligar o meu telefone. Mas neste dia, assim que a serva me disse, vai descansar, eu disse, vou mesmo descansar. Então, eu desliguei a internet, desliguei mesmo o telefone. E quando fui me deitar, eu senti a minha alma sair do corpo. Eu estava deitada. Eu sabia que onde a minha Bíblia estava, porque a minha Bíblia fica sempre próximo da cama. Então, eu não tinha mais força. Até o meu braço mexia assim, estava para chegar até na Bíblia.
quando eu puxei a Bíblia caiu e eu ouvia me falarem, medita Salmo 23, Salmo 91. Eu meditei o Salmo 23, o Salmo 91. Eu só fui dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Eu só dizia Jesus, Jesus, Jesus. Vou morrer, Jesus, não permita. Por que querem me tirar a vida essa hora? Eu não tinha mais força no corpo, a minha alma já estava a sair devagar bem. Eu só tive o reflexo de puxar o telefone onde eu já havia posto. Liguei o telefone e fiz a chamada num dos grupos que nós temos no WhatsApp de oração. E graças a Deus, Mama Sara, Mama Solange estavam ainda acordadas. Entraram em oração, depois entrou o servo Eliseu. No outro lado estava a irmã Isabel e o servo Orlando a orarem, porque eu mandei mensagem. Então eu louvo e agradeço a Deus, porque foi uma madrugada quente, foi uma madrugada para resgatar a minha alma, resgatar a força do meu corpo, porque depois eu não sentia mais o meu corpo, não sentia mais nada. E eu só sei que eu peguei a Bíblia no Salmo 91 por orientação e meti assim na cabeça. Primeiro meti a minha cabeça na Bíblia porque eu estava deitada. E quando eu consegui sentar um bocadinho antes dos servos começarem a interceder, pus a minha Bíblia por cima da cama ali na cabeceira. E eu só fiquei ali a perguntar a Deus por que queriam me tirar a vida. O que foi que eu fiz para me tirarem a vida? E Deus é bom e maravilhoso. E Deus me devolveu a vida. Então, eu não tenho motivos para não obedecer a Deus. Não tenho motivos para não agradecer a Deus. E eu, todos os dias, quando alguém me fala uma coisa, eu digo já, eu ia morrer, deixa-me viver. Porque eu ia morrer. Aquilo que as pessoas dizem, não. Eu vi a tal pessoa perder a vida. Eu não vi ninguém a perder a vida, eu vi eu mesma a perder a vida. Mas eu louvo e agradeço a Deus, porque mesmo sendo pecadora, só esse gesto de obedecer a Deus, trazer a palavra de Deus, não é fácil estar aqui a falar e algumas lives que eu faço, porque eu não sou muito para isso de live. Porque não é fácil ficar perante a câmera, ter que falar para as outras pessoas que vão te apreciar, que vão te julgar, que vão fazer, Mas, por obediência a Deus, pela vontade de Deus, eu faço, eu me esforço. E Deus me salvou a vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu não sei como agradecer a Deus, não sei. Porque Deus me deu a vida. Deus... Ai, meu Deus, Senhor. Deus me devolveu a vida. Não estou a contar o testemunho de outra pessoa, porque eu há 2 dias atrás, iam ver se eu já ia luto. Quem morreu? Irmã Mariana morreu. Mas morreu como? Irmã Mariana, ainda falei com ela ontem. Irmã Mariana, lhe mandei mensagem. Irmã Mariana me mandou, eu liguei. Irmã Mariana mesmo. Irmã Mariana parou. Irmã Mariana deu o caldo. Irmã Mariana ia entregar a chave. Mas como Deus é bom, e a minha história, quem escreveu é Deus. Então, homem nenhum pode pôr um ponto de interrogação, um ponto final. Ali onde Deus só pode dar um ponto de interrogação. Então, Deus pôs um ponto de interrogação. Quem é mesmo o homem que vai pôr um ponto final para querer tirar minha vida? Brinquem comigo, mas não brinquem com meu Deus. Não brinquem com meu Deus. Meu Deus não dorme. E meu Deus, mais uma vez, veio me mostrar que por Ele ter me escolhido, por Ele ter me amado primeiro, e por mesmo eu tendo as dificuldades que eu tenho tido, mesmo não sabendo falar conforme devido, não sabendo orar conforme devido, não sabendo levar o evangelho conforme devido, me esforçando a fazer o melhor do possível, Deus tem visto a minha obediência. E eu constatei isso quando Deus me salvou da morte, Jesus Cristo. Aqueles feiticeiros aí ainda não conseguiram tomar o meu caldo. Deus é maior. Deus é maior, é maior, é maior.
Deus é maior, é maior, é maior. Na minha vida, Ele é maior. Morrer não custa, meus irmãos. Vamos ser obedientes, morrer não custa. Bom, nós vamos falar da importância da obediência. Porque a obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E nós vimos que obedecer a Deus implica crer em Deus. Implica pôr a nossa fé em Deus. E sabemos que Jesus Cristo nos chama para uma vida de obediência. Por quê? Porque Ele próprio obedeceu a Deus, seu Pai. Então vamos ler aqui um versículo na Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, e no verso 8. E diz assim a maravilhosa e bendita palavra do Senhor. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quem foi obediente até a morte? Quem morreu na cruz? Nós só conhecemos uma pessoa que morreu na cruz, Jesus Cristo. Jesus Cristo obedeceu, sem olhar para trás, sem medo de nada. Jesus Cristo, ele esqueceu-se dele mesmo para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele teve o quê? A obediência que ele tinha a Deus lhe fez abrir mão das vontades dele, dos desejos dele, dos sonhos dele. Que nós estamos cheios de sonhos, nós. Quero ser aquilo, quero ser isso, quero ter aquilo, eu preciso. Mas Jesus Cristo abriu mão de tudo isso para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo fez a vontade do Pai, o Pai que é nosso Pai também. E assim conforme Jesus Cristo fez a vontade de Deus, Deus também quer que nós façamos a vontade dele. Deus quer que nós sejamos obedientes. Mas para tudo isso é necessário que nós saibamos conhecer nosso Deus, conhecer o que Ele faz, acreditar no que Ele faz, porque tudo o que Deus faz para nós é o melhor. Não há nada que Deus faz para nós que não é bom. Agora, é bem verdade que certas coisas Deus permite que aconteçam na nossa vida, por quê? Porque nós estamos a ser obedientes, porque não ouvimos, porque achamos que Deus é que tem que nos ouvir e Deus é que tem que nos obedecer a nós. Então Deus permite que certas coisas aconteçam para nós termos consciência, para nós crescermos, para nós refletirmos, para nós mudarmos. Mas nós somos tão teimosos, tão terríveis, que não pôs na cabeça que eu primeiro tenho que ter casa para poder adorar a Deus. Primeiro tenho que ter carro para começar a ir na igreja. Primeiro tenho que ter não sei o quê. É tudo condicionado. Jesus Cristo não condicionou nada. Jesus Cristo não condicionou nada. Por que nós temos que condicionar? Se sabemos que Deus faz o melhor para nós, se sabemos que tudo que Deus tem é o melhor para nós, por que condicionar? Por que não ser obediente? Por que não viver pela obediência? Por que não ter fé em Deus e acreditar que tudo que Ele tem para a nossa vida é o melhor? Por que nós temos sempre que... Ai, Deus, se você me fazer isso, se você me dar isso, Pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar isso. Prometemos tanta coisa que quando Deus nos dá aquilo que precisamos, nós não conseguimos agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos deu, que nós havíamos prometido, que nós havíamos dito que não, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso. Devemos saber que a chave para o nosso crescimento e maturidade, amadurecimento, crescimento espiritual passa pela obediência a Deus. E nós podemos meditar no Salmo 37, verso 5. Muitos capítulos eu não vou ler, não vou meditar, eu só vou falando para começar a testar mesmo já a nossa obediência, para que começamos a meditar em casa. Então, eu vou falar aqui alguns benefícios da obediência. Primeiramente, nós devemos saber que a base da obediência é o amor a Deus. Então, considerando tudo quanto Deus fez por nós, porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Deus já havia nos amado. Então, vamos ver que... E também tem 1 de João 4,19 e Romanos 5,8 para meditar sobre Deus nos amou primeiro. Então, alguns dos benefícios da obediência. Para os que obedecem,
terão consequências práticas. Ou seja, para aqueles que obedecem, as suas vidas vão ser diferentes. Para aqueles que obedecem, não vão ter dificuldades em que, não tenho isso, não vou conseguir, não. Ele vai viver pela obediência a Deus e as coisas na sua vida irão acontecer. Ele terá vida longa, ele será bem-sucedido. E outros benefícios. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Mateus 7:24. A obediência a Deus deixa um legado. Romanos 16:19. Será que nós estamos a deixar legados? Será que nós estamos fortes? Será que nós somos prudentes? A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Filipenses 2:12 e 15. Será que somos diferentes? Será que estamos a agir conforme deve ser, conforme Deus quer? Somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Gênesis 22:18. Será que nós também temos sido obedientes assim como Abraão foi? E hoje nós estamos a beneficiar da obediência que ele teve perante a Deus? A obediência a Deus tem uma promessa para quem obedece. Isaías 1:19. Será que nós estamos essa promessa? Será que estamos a viver essa promessa? Será que estamos a obedecer mesmo? A obediência a Deus traz bênção à nossa vida. Deuteronômio 11:13-14. Será que nós estamos a receber as bênçãos que tanto esperamos? Ou cada dia estão mais distantes de nós por causa da nossa desobediência? Porque nós sabemos que pela desobediência, Adão e Eva cometeram e tiveram o castigo que tiveram. Esse é um outro assunto da desobediência, mas pronto, para fazer só aqui uma pequena explanação para melhor compreender que a desobediência a Deus tem consequências. E as consequências que Adão e Eva tiveram, todos nós conhecemos. Então, será que nós somos obedientes ou somos desobedientes? E eu vou deixar aqui alguns capítulos bíblicos para que nós possamos meditar mais sobre a obediência. Gênesis 6:22, Gênesis 22:17 e 18, Daniel 3:16-17, Atos dos Apóstolos 5:29, 2 Reis 18:6, Atos dos Apóstolos 26:19, Números 14:9, 1 de Reis 15:5 e Lucas 1:38. Sabendo que a obediência é para nós nos aproximarmos de Deus, fazer as coisas que Deus quer, termos vida longa, termos promessa e termos bênção e sermos fortes, prudentes. Então vamos meditar, vamos ver se somos obedientes, vamos fazer um desafio. Cada um que meditar num só desses versículos que foi aqui dito, deixa uma mensagem, nem que for de 2 linhas, só para dizer, entendi isso quando meditei neste capítulo, neste versículo, entendi aquilo, entendi isso, eu fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo. Quem não obedece no pouco não vai obedecer no muito. Por quê? Porque obedecer é a maior prova de amor. Esse amor que podemos dar a quem? A Deus. Não ao homem, mas a Deus. Por quê? Porque simplesmente a palavra nos diz que aquele que tem os mandamentos de Deus obedece e ama a Deus. Quem ama a Deus, quem ama como Jesus disse, né? Quem me ama, amará o meu Pai. E quem é o Pai de Jesus? É o nosso Pai. Quem ama Jesus, amará o seu Pai, e o seu Pai também o amará, assim como ele amou Jesus. João 14:21. O que é obedecer? Obedecer é amar a Deus. E amar a Deus é obedecê-lo. Por que nós não obedecemos? O que nos falta? Qual é a dificuldade que temos para obedecer a Deus? Você tem um dom, tem um chamado. E ainda que não tivesse um dom, um chamado, porque Deus não fala só com aqueles que têm dom, que têm chamado. Deus fala com todos os seus filhos que abrem o seu coração, que se disponibilizam para Deus. Faça o que Deus está te mandando fazer. Obedeça. Na dificuldade, obedeça. No problema, obedeça. Na tristeza, obedeça. Na pobreza, obedeça. Na riqueza, obedeça. Obedeça na saúde, obedeça na doença, para vos salvarem a vida, assim conforme Deus me salvou. Como diz uma serva, essa assim já ficou minha música. Então, nós vemos que pela desobediência a Deus, Saul foi rejeitado por ter desobedecido a Deus. 1 Samuel 16:14. Nós vimos que
em segundas de Tessalonicenses 3:4, Paulo nos fala daqueles que obedecem, da condenação das pessoas que não obedecem. Então temos que meditar para ler, para saber, para não vivermos pelo desconhecimento, pela falta da verdade, como nos diz Oséia, que nós estamos perdidos por falta de conhecimento. Vamos meditar mais, vamos buscar mais a palavra de Deus para vivermos no conhecimento, para saber o que vai nos acontecer quando somos obedientes e quando não somos obedientes, para saber o porquê que Deus nos chama a ser obedientes, porquê que devemos viver pela obediência, quais são os benefícios que a obediência nos traz, quais são os problemas que teremos, que vamos acarretar nas nossas vidas e na vida daqueles que estão próximos a nós por causa da desobediência. Haverá castigo por não obedecer a Deus. Haverá castigo por não obedecer o Evangelho de Deus. Nós vamos encontrar isso em 2 de Tessalonicenses, 1, verso 8. Capítulo 1, ou seja, capítulo 1, verso 8. Então, nós também vimos, a Bíblia nos mostra em 1 de Reis. Eu disse que não vou ler os versículos, só vou falando e para ver quem vai meditar, quem vai trazer aqui dúvida, quem vai trazer aqui colaboração, que vai dizer, não, meditei nesse versículo e entendi isso, não, meditei nesse versículo e o entendimento que Deus me deu foi esse. Vamos ser obedientes. Então, vimos que em 1 de Reis 20:36, o profeta, por desobediência, por não obedecer a Deus, ele foi ferido por um leão. E nós, na vida cotidiana, estamos a ser feridos pelo quê? Não pelos leões que feriram o profeta, mas pelas nossas teimosias. Os nossos problemas nunca passam, nós estamos sempre atrás dos mesmos problemas. Estamos a procurar sempre as mesmas soluções. Procuramos sempre um culpado para os nossos problemas. Lutamos para um problema, quando achamos que estamos a ter a solução, vem o problema, parece que multiplicou-se. E nós depois, como gostamos sempre de achar um culpado, né? Eu mesmo oro, Deus também não está me ouvindo mais. E começa já a buscar os pecados, né? Mas Deus já nunca sabia dos teus pecados do passado, porque Ele já te perdoou, mas nós gostamos de viver presos nos pecados do passado. Trazemos mais para a nossa vida aqui no presente. Pegamos mais a nossa vida, enchemos mais com os pecados do passado. Estamos mais a afogar a nossa vida quando Deus já nos libertou, já nos perdoou daqueles pecados. E só quer que nós avancemos. Então, são esses leões que vão nos matar conforme mataram o profeta. Nós vamos sofrer conforme Saúl sofreu por desobediência. Porque sabemos que a não obediência a Deus trouxe destruição a Israel. E nós vimos isso em Deuteronômio 8:20. Por isso que nós precisamos meditar, precisamos estudar o Evangelho de Deus para conhecer as coisas. Nós vimos que Jonas, por ser desobediente, ia matar muita gente. Por fugir o chamado de Deus, por não querer fazer cumprir uma missão que Deus lhe deu, ia matar outras pessoas. E enquanto os outros estavam ali a lutar para ver onde está o problema, achar uma solução, ele foi se esconder ainda por cima. Ele que trouxe o problema foi mais se esconder, em vez de vir ajudar a resolver o problema. E assim também somos nós. Levamos problema para os outros, levamos situações complicadas aos outros, e muitas das vezes nós sabemos o caminho que nos fez chegar naquele problema. Mas não explicamos aos outros, não, foi por causa disso que eu cheguei até aqui. Foi por causa disso que eu arranjei esse problema. Foi porque não fiz isso, foi porque prometi isso naquela pessoa, porque fiz, roubei, matei, menti, engravidei, não assumi, fugi responsabilidade, fui fofoqueira, fui transmitir um problema alheio e transmiti mal, eu não tinha entendido bem. E agora trouxe esse problema. Não, Deus me falou algo, mas eu também, como tinha a pessoa também de revelar, porque aí também estavam a revelar, então revelei, afinal de contas agora vi que não era isso. Não, ficamos no silêncio. Não, eu também sou inocente. Nunca ninguém é culpado, somos todos inocentes. Deus nos chama a viver pela obediência, mas nós preferimos viver pela desobediência. Nós vivemos viver pela desobediência porque só um motivo que nos faz viver pela desobediência. Nós queremos agradar o mundo. Nós queremos viver conforme o mundo vive. Que vai te salvar não vai ser o mundo. Acorda. Que vai te salvar é Deus. E eu posso falar isso de boca cheia. Quem vai salvar é Deus, porque Deus me salvou da morte.
Eu já estava num fio. A linha estava assim já bem curta, bem curtinha, bem curtinha. Eu só chamei o nome de Jesus. Só pedi auxílio a Deus. Deus enviou os seus servos. Será que sou melhor que vocês? Não. Será que não sou pecadora? Sou pecadora. Sou pecadora. Tenho falhas? Tenho. Tenho coisas em mim que ainda precisam ser mudadas, ser tiradas? Tenho, sim, senhora. Mas tem uma coisa em mim. Obediência a Deus. E essa obediência a Deus me salvou a vida, me devolveu a vida. Hoje eu estou aqui a falar para vocês. Deus me deu a vida de volta. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não há nada melhor que obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Estás cansada? Obedeça. Estás triste? Obedeça. Não sabes como fazer? Obedeça. Porque Deus não vai te deixar andar sozinho. Deus vai caminhar contigo. Deus vai te dirigir. Obedeça. Só obedeça. Seja obediente. Seja obediente. Não fuja como Jonas. Não passa mal como Saul passou. Não faça isso. Seja obediente como Noé, como Abraão. Seja obediente. Seja obediente. Os 3 amigos, Mesaque, Sedaque e Abednego, disseram o quê? Nabucodonosor, faz o que você quiser, nos envia na fornalha, nos envia no mar, faça tudo o que você quiser, mas também te obedecer a ti não vamos obedecer ao nosso Deus. É para morrer por causa da obediência a Deus? Vou morrer. Mas vou morrer obedecendo a Deus. Olha só. Queremos que nossos filhos nos obedeçam. Não faz mais isso. Vais apanhar. Não faz mais aquilo. Olha o castigo. Mas nós não queremos obedecer a Deus, mas queremos que nossos filhos nos obedeçam. Mas é engraçado que porque por medo de perder nossos lares, então o marido te fala uma coisa, você obedece. Ai, meu marido, não posso perder o lar, não posso perder o lar. Você obedece porque não quer perder o lar, mas desobedece. Será que você não quer ganhar a graça de Deus? Será que o teu lar, teu companheiro, tua companheira, é mais importante que Deus? Então, se você diz aos teus filhos que devem ser obedientes, por que você não dá um exemplo de ser obediente também, se Deus, teu pai, está te chamando a ser obediente? Se você consegue ser obediente com teu marido, com teu namorado, com tua pretendente aí, que te fala, não, vamos estar 20 horas no restaurante e tal, já também, 18 horas, 15 horas, já começaste a se preparar. Eu só não saí já de casa 16 horas, porque, enfim. Se vai já 15 horas, vou vestir o quê? O cabelo. Porque tem que estar lá no restaurante, porque estás a obedecer o namorado, ou o marido, ou o pretendente, ou sei lá quem. As amigas, olha, amanhã vamos na noite, aqui hora, vamos voltar para as 20 horas. Fica preparada, desce já, não fica aí mais aí na tua casa dormindo, não faz mais. Você também. Já está na porta. 5 minutos antes ou 10 minutos. Engano. Ai, Mariana, está a dizer que não podemos se divertir. Não, não estou a dizer isso. Estás nesse mundo, claro que tens que se divertir, porque é nesse mundo onde você vive, né? Então, as coisas desse mundo, deves viver nesse mundo, porque as coisas do céu vais viver no céu, mas não vais te arrepender, porque no céu você vai viver coisas melhores que aqui neste mundo. Mas, viva neste mundo, faça as coisas desse mundo, com juízo, com tranquilidade. Faça as coisas desse mundo, obedeça também a Deus, não podes. Assim, se você fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, se comportar conforme Deus quer que você se comporte, você não vai viver neste mundo? Vais. Estás a obedecer a Deus. Estás a perceber? Estás a obedecer a Deus. Deus te protege, Deus te salva, Deus te cuida. Mas se você não obedece a Deus mesmo, aquela rua mesmo que você apanhou para ir, porque desobedeceste a Deus, quando acontecer uma coisa, é Deus que você vai chamar. É Deus, meu Pai. Ai, se eu soubesse. Ai, Deus mesmo me falou. Ai, Deus mesmo me chamou a fazer aquilo. Eu até nem fui fazer o que Deus me falou, mas para vir aqui eu já vim rápido. Ei, meu Deus, ai, meu Deus, me salva. Meu Deus, não permite isso. Meu Deus. Aquelas filhas ainda aí, aqueles filhos que fogem da casa dos pais, né? Para sair com os amigos, para ir agradar os amigos, amigas, para ir não sei aonde. Depois começam a sujar. Ai, meu Deus, isso aconteceu, meu pai. Eu não posso, eu tenho que chegar cedo. Não pode me acontecer nada. Eu não posso fazer aquilo. Porque o meu pai, a minha mãe, ai, ai, ai. Viver assim. Isso não é vida. Isso não é vida. Tem que viver sossegado. Para viver sossegado, obedece. Para viver sossegado, busca. Para viver sossegado, estuda. Para viver sossegado, medita. Para viver sossegado, busca a Deus. Viva em paz.
Você próprio se mete em problema, você próprio se mete em turbulências, você próprio procura caminhos que você não sabe como vai sair de lá. Por causa da desobediência. Ah, não, Deus já me conhece, eu também já conheço Deus. Deus é meu camba. Deus é teu camba. Mas você não está obedecendo ao teu camba assim? Vocês são... Que tipo de camba vocês são? Que tipo de amigo, que tipo de intimidade vocês têm? Você tem intimidade com teu pai e você não obedece. Você fala que ele é teu camba, é teu amigo, você já lhe conhece, ele te conhece. Você só fala, papá, é como? Estás aí? Aquele mambo, né? Já resolveste? Tá fixe. O Tomboy é muito feliz. Tomboy é muito feliz. Deus me salvou, me deu a vida de novo. Você nem imagina a minha felicidade. O Tomboy é muito feliz. Eu estou feliz. Na minha vida, Deus, ele é o comandante, sou ele que manda. Na minha vida, comandante Deus, ele que manda. Bom, meus amores, eu vos amo, agradeço. E outra coisa, sigam aquilo que Deus quer que vocês façam. Para quem vai entrar na faculdade, como agora em Angola também o estudo começa em setembro, para quem vai entrar na faculdade, para não fazer só 4 ou 5 anos em vão, pergunta a Deus qual é a formação que Deus quer que você faça. Quem está à procura de emprego, pergunta a Deus qual é o emprego que você quer que você faça. Esse é o meu segundo testemunho. Estou bem feliz, né? Mas vocês não imaginam. Eu fiz tantas formações. Porque eram formações do meu gosto. Eram formações dos meus sonhos. Fiz tantas formações esses últimos anos. Ai, meu pai, tenha misericórdia da tua pobre filha. Olha, irmãos, fiz tantas formações e que os empregos que eu consegui, onde eu trabalhava, eu não demorava, mesmo tendo as formações, mesmo fazendo formação, mesmo sendo formada, não demorava. Por quê? Porque não era o que Deus queria. Não era o que Deus queria. E um certo dia, eu sonhei com aquilo que Deus queria que eu fizesse. A madrinha da minha filha não sonhou. Mas por ela me conhecer, ela disse, olha, como eu te vejo mais a trabalhar nisso, eu não sei porquê, mas na minha cabeça, quando eu te vejo, eu só te vejo nessa profissão. Eu disse, não é isso que eu quero, eu não quero isso aqui nunca passou na minha cabeça. Depois Deus enviou um servo. Mamãe, para te ver assim. Eu disse, tá bom. Depois Deus enviou um pastor. Mamãe, estou a te ver trabalhar no sítio. Irmãos, eu dizia, mas isso, eu não estou a entender. Tá tudo bem, eu sonhei, ok. E 3 pessoas a me falar a mesma coisa. Ai. Irmãos, ainda assim, eu comecei a procurar a formação, mais uma formação que eu achava que eu queria fazer. E eu não encontrava centro para fazer a formação. Mas quando eu parei para fazer o que Deus queria que eu fizesse, a formação que Deus queria que eu fizesse, irmãos, eu não precisei procurar muito. Logo que eu entrei na internet, assim que escrevi, apareceram todos os centros, todas as possibilidades de fazer a formação. E havia centros que eu devia pagar por minha conta a formação. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Ontem eu tive um encontro, que era para uma outra formação. E lá nesse encontro falamos da formação que Deus quer que eu faça. E lá fiquei a saber que eu posso fazer a formação. E que não vou pagar nada. Vou fazer a formação a custo zero. Tá vendo quando as coisas é Deus que quer, né? Ei, meu pai. Ei, Jesus. Poderoso. Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Quando as coisas é conforme Deus quer, meus irmãos, você não precisa correr muito. Você não precisa se massar. Você não precisa fazer muito esforço. É Deus que vai fazer tudo. Vou fazer a formação. Não vou pagar nada e já vou sair da formação com emprego. Assim eu vou querer mais que? Me salvou a vida, me deu a formação, me deu o emprego. Ei, Jesus! Seja só obediente, seja só obediente. Seja obediente. Fique na paz. Deus vos abençoe rico e poderosamente. Eu vos amo, vos tenho no meu coração e claro, vou continuar a orar para vocês.